Olá, pessoal. Então, vamos a mais um vídeo sobre religião, espiritualidade e hoje astrologia junto, né? Porque muitas pessoas ou não acreditam, que não se trata de acreditar, né? Eu poderia dizer, eu tenho que acreditar na ciência ou ela é fato? Ela é factual, né? A filosofia, ainda posso dizer, não diria acreditar, mas assumir, adotar, eu sou mais platônica, sou mais aristotélica, mas não tem como eu dizer que Platão não existe, ou que Platão estava totalmente errado, pontos de vista diferentes. Mas a astrologia, por que a ciência, endossando toda a sua formação católica, vai ter gente pulando, mas é verdade. É mais fácil um cientista ser católico ou judeu do que ser ateu, totalmente. Ateu não. Ateu é outra coisa. Ele só é materialista. E cabe, até certo ponto cabe. Porque assim, você pergunta para uma pessoa, fala, não acredito em nada, mas e se no último momento você estiver quase para morrer? Ah, bom, aí é diferente. Aí quando eu estiver, né, na beira do perigo, na beira do buraco, aí eu falo, ó Senhor, ó Deus, ou alguém aí me salve, né? E esse salve também, salve do quê? Da morte? Tipo assim, não deixa eu morrer? Que é só, né? E vai salvar do quê? O que que é salvação, né? Eu estou buscando uma salvação. Para me salvar, eu tenho que me salvar de um perigo, de uma morte iminente, né? Ela está aí, é iminente, na minha cara, está ali a morte. Como? Todo mundo, né? Quando você respira o primeiro alento, você começa a sua trajetória na direção da morte. Ah, Cristina, isso é um pessimismo. Não, é um fato. E você qualifica ele da maneira como você quer. Então, no mundo onde a gente tem fatos, nós temos todo mundo factual, que não é virtual, se eu parar de jogar ideologia. Então, mesmo o pessoal cientista, físico, né? Estão aí os físicos inventando um monte de teorias sobre a origem do mundo e a origem do homem, e é interessante. A física diz que ela não tem nada a ver com a realidade, ela não pensa a realidade. No entanto, ela faz questões de onde viemos, como surgiu o universo, como surgiu o homem na Terra, que seriam questões humanas. O que que ela separa como humano e não humano? O que não é humano se tudo provém do pensamento dos homens? Não é a matéria que está pensando, não é a árvore, não é a terra parada, sem rodar em torno só hoje eu vou ficar aqui pensando sobre a minha origem. Quem pensa origem é o ser humano. E quando ele pensa origem sua, sei lá, da água, da terra, do sol, do universo, ele está pensando a sua origem. Porque ele vai se projetar, porque ele não tem como atestar realmente que a coisa em si que ele está pensando, tenha uma visão, porque somente ele é um ser pensante. Então, o homem é o único ser colocado até agora que a gente entende fisicamente, né, na Terra que pensa, que questiona. Ah, mas pode ter outros no universo? Tomara, tomara. Não encontrei nada. Não viajamos para isso. Tá aí o pessoal tentando viajar. Será que encontraremos? Porque, gente, pelo amor de Deus, fazer comunicação de extraterrestre que tem o mesmo pensamento, o mesmo paradigma nosso, eu caio para trás. Eu quero algo diferente. Estou em busca de alguém que tenha um paradigma diferente que nos, sabe, nos mostre, me mostre, não quero que nos mostre, me mostre, que faz um questionamento de toda essa estrutura que é a mesmice da mesmice da mesmice, criando sofisticações e variações do mesmo tema no mesmo lugar.
Não tem algo que ascendente, né? A gente não tem uma evolução nesse pensamento, porque paramos no momento em que entregamos o pensar para a opinião das massas, dos incultos, dos não formados, dos apedeutas. Sim, filosofia de botequim, que o cara fazia opinião mamado, falava do futebol, da mulher e dava opinião política ou filosófica no mesmo nível, no mesmo patamar, hoje está nas redes sociais fazendo vídeo de conteúdo. Vamos pensar o que é conteúdo? Eu já falei isso aqui. Conteúdo é qualquer coisa que esteja dentro. Eu posso ter água, posso ter ouro, posso ter terra e posso ter estrume de cavalo, ou de vaca, ou qualquer outro pior, que não seja tão vegetariano. É conteúdo. O YouTube quer que você produza conteúdo, um bando de falácias, um bando de mesmice, ecos, e sem consistência, porque, veja, não se trata de conteúdo, a gente está começando, conteúdo tem que ter consistência, tem que ter qualidade, tem que ter clareza, tem que ter verdade, tem que ter um fundamento, não, porque eu pensei, porque agora eu quero assim, porque agora eu tenho direito, e o meu direito está garantido por lei, você não pode falar mal de mim. A gente podia criticar, porque na crítica nós crescíamos. Hoje nós não podemos criticar, porque quando eu critico algum pensamento, não pessoa, não sei de onde tiraram isso, aliás, até sei, de que o pensamento é a pessoa. Veja, eu tenho um pensamento estruturado, estudado, aí vem um indivíduo e me mostra por A mais B que eu não estou totalmente certa, ou que em alguns pontos estou errada, mas ele vai me argumentar e me dar fatos, provas, eu digo, parabéns, porque pensamento a gente troca. O que em mim não muda? O que em mim não muda? Meu sentir? Não. Até meu sentimento muda. Meu gosto? Ah, já gostei de chocolate, hoje não gosto. Já gostei de, sei lá, de mais de queijo, de iogurte, hoje não gosto. Sabores que mudam. Ah, pizzas interessantes. Hoje, mussarela tá bom, bem simples. Gostou. Já gostei de vários tipos de sorvete, né? Trabalhava no Rio, calor de 40 graus. Chegava, quer comer? Não, não quero comer nada, só tomar um sorvete, né? Pensava assim, tem proteína dentro, tem leite, ovo, gordura e tal. Aí tinha lá a babusca cheia de sabores. Oh, meu Deus, aquilo era uma loucura. Já experimentei vários. Hoje, se perguntasse o que você quer, creme? Creme? Uma cerejinha, se for. Mas só se for muito natural, artificial. Nem pensar que é ô geração para gostar de sabor artificial, hein? Ô geração. Agora, a culpa são dos pais. É mais fácil, vai lá e compra sabor artificial. Sabor artificial. Agora o guri aprende o sabor artificial, para ele aquilo é o natural. Ele acha que aquele pozinho nasceu, né, na árvore, né, faz assim com a flor e dá o pó, né, do que suco, do sabor do sorvete que ele toma. A era da química, ou a química, a indústria do alimento está festejando tudo quanto é produto, sabor, festival. E o que isso tem a ver com a saúde? Nada. As ciências estão compartimentadas em caixas de chumbo que não se comunicam. Então, a medicina não se comunica com nada, a farmácia não se comunica com a indústria alimentícia, embora seja a mesma, e por aí vai. E ninguém fala com a parte política, nem a parte filosófica. Ó. Toda parte de humanas, ela está migrando,
Você pode olhar nas universidades, que eu fico procurando onde é que tem algum curso, né, uma atualização em filosofia, em literatura, quando eu vou ver, está dentro do grupo arte. Dentro de artes está sociologia, religião, antropologia, artes propriamente dita, física, como é que é? Não é física, é a parte de desenho, né, técnico, línguas, artes, arte. Para ninguém estudar nada disso, porque os grandes titãs de inteligências artificiais, que são umas antas, olha, uma grande parte do conhecimento zero, então não pode se considerar inteligência, que para medir a inteligência de uma pessoa tem inteligência espacial, lógica, numérica, linguística, intrapessoal, de comunicação social, ecológica, você tem todo, né, a gente pode dizer inteligências, né, um grupo, né, de inteligências que o ser humano desenvolveu. Então, são potencialidades de pensar em diversos campos importantes para uma totalidade, uma globalidade que nós estamos vivendo. Por isso que eu digo, a gente está longe de ser uma civilização terráquea. E estamos querendo falar com o cara lá dos Santi agora, essa palhaçada chinesa, né? Porque as pessoas veem entretenimento levando a sério. É uma série, gente. Não, mas é sério. Ele pesquisou os 3 corpos. Ali tem fundamento científico. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu fico assim, mas ainda bem que eu não estou na sala de aula. E nem entraria mais. Porque ia ser ou um arraso total, ou eu fora, que seria mais fácil. Porque hoje você não pode colocar um saber que o outro diz que ele tem o saber dele. Está vendo que isso é ideológico, isso é intencional, para esvaziar tudo e controlar todo mundo. Quando isso estiver totalmente controlado, fundamentado, quem estará aí para contar que isso foi feito com a aquiescência das próprias pessoas, dos pais, dos avós, dessas pessoas que estão sendo formadas assim, digitalmente, quando a gente pensa analogicamente? Então, até no filme, tem uma idiotice que o cara está contando para uma inteligência artificial, porque o cara do outro planeta, que é um senhor, um lorde, olha a associação religiosa, senhor, lorde, e senhor, lorde é religioso, tanto como aquele, tipo um Putin, tipo um chinesão lá, militar, né? Um Biden, aqui a gente não pode nem dizer que é o presidente, né? Porque não é o Lorde, né? O Lorde usa capa, é careca e usa capa. Então, não se questiona, ó Lorde, ou Lorde, que é o mesmo Lorde do evangélico, o mesmo Lorde do puritano, o mesmo Lorde do católico, carismático, claro. É o mesmo Lorde que está por aí nas 300, só do Brasil, 358 mil igrejas cristãs. Pode verificar. Tudo que eu falo aqui foi verificado, foi atestado, vai lá. Vai ver na Wikipedia, vai ver na parte histórica, vai ver no censo do IBGE quantas igrejas nós temos. Cristãs, não estou falando nem dos centros espíritas, nem dos rezos, nem das lojas iniciáticas, nem dos templos budistas. Porque, veja, quando eu olho esses números, eu começo a achar assim, peraí, o Brasil só tem religião. Tem mais templo religioso de tudo quanto é tipo do que escola decente e faculdade decente. Porque eu recebo um monte, eu posso enumerar aqui, eu não quero jogar o nome de ninguém no ventilador, mas são várias plataformas EAD de universidades diversas me apresentando que não quer fazer uma segunda graduação, você que já tem graduação, faz em 6 meses. Como assim? Eu fiz letras, gente, filosofia, e vou fazer física ou química em 6 meses, aí você vai ver o currículo,
Falei assim, gente, eu não aprendi nem física, nem química, nem biologia com esse currículo. Mas se eu quisesse fazer uma coleção de diplomas, como eu já vi, gente fazendo coleção, eu tenho 17 matérias. E comprou. E assim, faz 2 e uma terceira grátis. Oi? Gente, eu não estou brincando. Se alguém quiser, eu posso dar o nome das plataformas das universidades e vocês se virem. Ou para atestar, ou se vocês quiserem fazer coleção de diploma. E elas vão barateando, né? À medida que você vai colocando, vai ficando mais barato. Tipo assim, compre 2 e leve 3. Aqueles 2 produtos de Bombril, mais o terceiro Bombrilzinho ou um detergentezinho grátis. Isto é ensino? Isto é seriedade de saber? Todo mundo vai concordar que não, mas na hora de esfregar na cara de alguém, mas eu tenho faculdade, escreve errado, fala errado, mas hoje não existe mais isso. Como não? Então, a leitura disso aqui, para ter 358 mil denominações diferentes, não são um número de templos só. São denominações, são assim, o pastorzinho lá da comunidade do Caravaggio, por exemplo, ele fez uma igreja dele, o vizinho olhou, não gostei, quero fazer a minha, aí eu vou botando nomes diferentes. Claro que tem as grandonas, que tem mais poder, mas tem umas que eu fico de boca aberta, porque tem franquia, gente. Franquia de igreja. Vocês estão brincando, né? Eu não vou abrir um McDonald's, nem um Habib, acho que eu vou abrir uma igreja. É assim. Então, Deus é produto, Bíblia, não sei o quê, e tudo nesse mesmo livro. Então, quando eu leio Desconstruo, que tem gente que fala, ó, mas essas igrejas todas estão desconstruindo, tirando a vírgula daqui, eu não leio esse, eu não leio aquele. Inclusive, essa aqui, nova edição da Bíblia, revista e ampliada. Ampliada? Quem desses aqui ampliou? Né? Foi o Moisés? Foi Isaías, foi Paulo que veio falar, aqui tem mensagem psicografada, ou acrescentaram algum daqueles apócrifos, ou manuscritos do Mar Morto? Não, isso não. Mas ampliada de quê? Tinha alguma coisa escondida? Uma gramática revista e ampliada, eu entendo. Né? A língua vai mudando, ela tem, né, a sua parte efetiva da fala, da comunicação, quer dizer, salvo se não vai ferir a norma culta ou a estrutura da língua, né? Não posso botar o verbo no final, porque isso não é a nossa estrutura. A nossa estrutura, o verbo vem depois do sujeito, taratá, taratá. Mas, assim, falares, perfeito. Gírias não, gírias são gírias. Jargão é jargão, que também é outra loucura, porque se fala na internet, porque se fala nas redes sociais, a linguagem de redes sociais é uma linguagem falada numa escrita, inclusive abreviada, claro, é rapidez. Mas isso não quer dizer que aquele mesmo indivíduo ou indivíduos falem ou escrevam assim num outro contexto. Então, ela não pode ser considerada como norma culta. Ela é um uso da língua. Então, a taquigrafia teria que ter entrado, porque durante muito tempo se usou a taquigrafia em julgamentos, fóruns e tal. Os taquígrafos tinham emprego. Eu aprendi taquigrafia para escrever rápido as palestras que escutava. Fica facílimo. É uma, vamos dizer, se 100 símbolos que você decorar, nem isso, até menos, uns 70 já dá para você escrever rapidamente o que o outro está falando na hora, entende?
Mas não quer dizer que isso seja uma linguagem, mas era um tipo de linguagem, o uso da linguagem. Tanto é que a taquigrafia para a língua portuguesa é uma, para a língua inglesa é outra. Mesma coisa. A rede social da França, que eu às vezes falo com algumas pessoas, inclusive li alguns blogs, às vezes eu falo, oi, eu aprendi o francês standard. E na hora do uso, causa estranhamento. Aí estão pela rede, os gringos, né, que eles chamam gringos, seja franceses, russos, turcos, vindo para cá para conhecer o Brasil, a língua portuguesa, e é peculiar a maneira como eles entendem, como eles têm que ressignificar o português, geralmente português de Portugal, que aprenderam, mas é uma língua standard, veja, eles aprenderam uma língua standard, não fica tão distante. Se eu aprender o francês, eu vou me adequar ao Canadá, à França, ao Haiti. O Haiti eu acho mais difícil, está muito misturado, mas uma Polinésia francesa, né, uma província não, um país, né, da África que tenha sido colonizado pela França, acho que, se não me engano, é Senegal, né? Tem o pessoal da República dos Camarões também que falam. Então, eu posso falar, mas vai ter um sotaque diferente, vai ter um acréscimo diferente da língua nativa, das combinações. Até aí tudo bem. E a Bíblia, ela tem, isso aqui já foi traduzido, retraduzido, ampliado, revisto, não essa que eu estou falando, essa já foi também. Mas até chegar um modelo que durou um pouco mais de tempo, porque dava trabalho antigamente, muito mais trabalho do que dá hoje, mexer no texto, e o pessoal pulava mais, isso aqui já foi realmente, né, a Torá, já falei, já foi reescrita, né, os textos foram mexidos, adequados, inadequados, porque aqui tem citações de textos que não constam aqui, e tem muitos comentários, né, então o cara vinha escrevendo e talvez com a liberdade de fazer um comentário, como em música, né, vou tocando e no meio do caminho faço um improviso, então isso aqui é mais ou menos assim, tá? Ler isto aqui literariamente, eu acho assim, eu tentei, mas a história é pobre, tem coisas que não tem história alguma, ou que a história não tem coerência nenhuma, tem repetições chatas. Claro, isso aqui dizem que era para ser decorado oral, não acredito, porque justamente foi escrito para deixar de ser oral, tá uma desculpa esfarrapada, que o pessoal que faz leitura literária, que tem ali o guia literário, diz, não é bem assim, não era para gravar, né? Ela não era oral. Mesmo eu lendo todos os domingos ou todos os sábados na sinagoga que se lê a Torá, né, e não pode errar, olha que coisa louca isso, não pode errar, porque tem um problema de grafia, de acentuação, se você acentua errado aquela palavra já significa outra ou coisa, fecha a Torá, sai correndo para pegar outra Torá, aquilo fica fechado, senão Deus vai castigar. Então, tem tantas coisas, gente, tantas coisas que a gente tem que levar em consideração. Eu falo, é uma complexidade, o ser humano criou uma complexidade muito, muito, muito grande. E eu quero falar de astrologia, porque muitas pessoas me chegam aqui dizendo, né, que a astrologia é do demônio, que a astrologia está escrita na Bíblia que é proibido, e aí, procura daqui, Catina, procura dali, procura daqui, procura dali, lê textos. E aí, vamos ver as referências que poderiam dar uma interpretação de que você fazer o seu mapa astrológico, de astrologia, estudo da posição dos astros com interpretações específicas, pessoais do ser humano, né, como eu já falei, arquétipos, né, que a linguagem artificial, a inteligência artificial não entende, arquétipo, pensamento, literatura, ela não entende, claro que não. Até porque poderia, até porque quem está programando odeia literatura, se vocês não sabem, não gostam nem de filosofia, nem de literatura, porque acham perda de tempo. Então, os engenheiros que estão lá não querem fazer uma interdisciplinaridade para introduzir. E elas, no máximo, varrem alguma coisa da internet, que são os blogs e sites, então, a mesmice que escreveram,
para ela falar alguma coisa, mas não é atestado, não é uma enciclopédia realmente, não é um saber realmente, né? Então, eu tive muito trabalho em ler, pesquisar, pegar aqui, tem um índice onomástico, olhei o índice onomástico, não tem referência, e aí achei aqui, em Deuteronômio 18, no versículo 10, ele está falando dos profetas, tá? O sacerdócio levítico vai falar dos profetas, porque aqui tem tudo que dizem que foi Moisés que escreveu, mas pelo estudo do discurso, e não é só eu, mas várias pessoas já viram que muda, então tem o deuteronomista, o javista, só na Torá, tá? Só nesse Pentateuco aqui tem pelo menos 3 narradores evidentes. Então, esse aqui seria o deuteronomista, aquele que escreveu o Deuteronômio. Ninguém diz que foi Moisés. E acabou de sair mais uma vez um filme de entretenimento, mas é entretenimento, gente? Para endossar a mesma ideologia? E agora é um entretenimento meio docudrama, porque o documentário agora tem que ter um drama para você o quê? Engolir o documentário. Tá? Então, é factual? Então, se é factual, não preciso de fazer draminha nem representação. Mas estou colocando aquilo para o povo, e o povo só quer ver a encenação, ele guarda a encenação. Eu posso falar o contrário daquela encenação, se eu colocar a encenação, ele vai guardar a encenação e não o que eu disse. Severo. Então, ele está aqui falando, e aí, capítulo 18, no versículo 10. Bom, quando entrares na terra que Javé, teu Deus, te dará, veja, Javé vai dar uma terra para eles, né? Não importa se tem gente lá, o Deus deles é todo poderoso, expulsa, mata, arrebenta quem estiver lá e eles entram. Isto aqui, por que você está invadindo ali aquilo, né? Porque Deus mandou. Quem vai discutir com Deus? Mas se ele falasse com meu Deus que mandou, é outro para dizer, mas o meu mandou ficar, então a gente vai brigar. Seria mais justo. Então, Javé, teu Deus, te dará, não aprendas. Então, ele sabe, quem está falando isso sabe que eles vão chegar lá, vão dominar, ou vão expulsar, ou vão matar, ou vão dominar, escravizar, seja o que for. E aí vão começar a imitar, porque era um povo que desde o Egito, aliás, desde a Babilônia, imita os outros. Entende? Era uma tribo ou tribos que se adequavam ao local onde estava indo, porque não tinha um saber estruturado, porque não tinha realmente. E aí o único saber que o pessoal arrumava era esse, de cima para baixo, não de um ser humano. Moisés era um ser humano. Não, foi um príncipe do Egito. Não, não podia ser. Ele não pode falar em nome dele porque os caras não respeitam. Isso é mais do que provado aqui. Eles só respeitam. E olha, tem rei aqui que nem respeita Javé. Para vocês verem. É um povinho teimoso e ruim que está aqui. É castigo em cima de castigo por causa disso. Agora, veja, eles serem desobedientes quer dizer que eles são um modelo do mundo? Acho que não. Porque senão todas as outras civilizações teriam o mesmo tipo de estrutura e não tem. E a gente vai encontrar essa estrutura dentro dessa visão judaica, né? Talvez pelas proibições também, que fique mais difícil. Porque como Roma era mais aberto, a Grécia era mais aberto, a Babilônia é mais aberta, você cultua o Deus que você quer ou não cultua nenhum, talvez tenha menos desobediência do que quando você coloca uma visão só. E uma visão como única de todo o universo. É uma prepotência muito grande, gente. Mesmo a ciência aí dizendo universos e expansão, galáxias, tá lá o pessoal. Não, é o Javé. Como assim é o Javé? Bom, enfim, não aprendas a imitar as abominações daquelas nações. Bom, ele nem diz, ele já sai classificando o dedo apontado, julgando. Abominações.
que são abominações? São coisas, né, abomináveis, práticas abomináveis. Aí você pensa o quê? Assassinato de criança, pedofilia, assassinato de mulheres, né, estupros, é isso que seria? As abominações? Não, até hoje não. Que em teu meio não se encontre alguém que queime seu filho ou sua filha, nem que faça presságio, adivinhação ou magia. Aí você vai dizer, mas a astrologia faz presságio. Não, é mais fácil o tarô, os oráculos fazerem, tá? A parte oracular é diferente. E ela é parcial, não, ela tem um conteúdo arquetípico, tem uma série de indicações, estudado já, o Jung, ninguém pode dizer que Jung não é ciência. Se Jung não é ciência, Freud não é, psicologia não é ciência. Entende? Então, quando um conselho de psicologia diz que somente um tipo de psicologia e que Jung não é, ela está fazendo uma abominação, tá? Ela está tirando um discípulo de Freud, que é psicólogo, sim, que tem a formação e que foi além. Como o Reich, também é psicólogo, e psicólogo social, de uma linha. Como Lacan, quem mais? Né? Dilthey, quem mais? E por aí vai. Mas aí o conselho reduz. Agora, se a astrologia é pseudociência e a psicologia, o psicólogo, é quem está com a ciência, segundo o conselho, o que faz uma psicóloga fazendo psicologia? Ela está burlando o conselho dela? Que tem aos montes. É que nem a mídia. O jornalista, ele endossa lá que horóscopo é invencionice, que é só para distração do povo, para enganar, e tem jornalista fazendo previsão profética. Hum? Como combina isso dentro de um sistema altamente discriminador e repressor? Porque reprime, hum? E faz a cabeça de uma série de pessoas contra coisas das quais não conhece. Mas é assim, a minha versão da astrologia você pode confiar, mas daquela astróloga não, porque ela não é jornalista. A minha versão de astrologia ou de constelação familiar, você pode confiar porque eu sou psicóloga, mas aqui não é psicóloga, você não pode confiar. Entende a manipulação? Que aí até o sistema manipula, o pequeno também, que se diz a favor do sistema, também manipula. E é esse jogo que a gente está. Então, aqui em Deuteronômio, eu estou vendo ele falar aqui dos oráculos, adivinhação, né, que eu estou adivinhando, né, e magia, ou que pratique encantamentos, que interrogue espíritos ou adivinhos. Então, veja, o espiritismo é proibido, no entanto, a igreja endossou o espiritismo e todo mundo lê a Bíblia dentro do espiritismo. Não abomina, não critica. Hum? Mas é proibido falar com espíritos ou adivinhos. Ou ainda que invoque os mortos. Invocar os mortos é a mesma coisa que tentar falar com o espírito, né? Que eu saiba. Agora, invocar deve ser para fazer alguma coisa. E a igreja fez muito isso aqui. No início, do ano 400 até 800, 1000, assim, né, antes de entrar na Alta Idade Média mesmo, ela invocava mortos, mortos de santos, que eles diziam, dos mártires e tal. Pois quem pratica essas coisas é abominável a Javé, e é por causa dessas abominações que Javé, teu Deus, as desalojará em teu favor. Então, ela vai tirar tudo isso da tua frente, junto com aquele povo, é claro, fazer lá uma chacina qualquer, e aí vai entrar o povo de Deus, mas não vai repetir, senão ele vai fazer a mesma coisa. Então, aqui não tem uma referência direta à astrologia, teria um pouco direto a quem faz oráculos, né? Tarô, runas ou alguma coisa do tipo, não sei, né? Búzios, esses oráculos aí em geral. Mas não fala de astrologia, a não ser que fosse tal
do oráculo, uma coisa do horóscopo, que eu acho bobo, eu nunca fiz horóscopo, que eu acho besta, né? Não posso falar pessoas de virgem, já falei, porque quantas pessoas de virgem, modelos de virgem e situações de virgem podem ocorrer. Eu posso ser de virgem e nem ter o meu virgem, o meu signo de virgem ativo no mapa, que é outra coisa que as pessoas não lidam. É quando eu tenho signos suprimidos. A expressão daquilo, o entendimento daquilo não existe, embora eu possa ser de virgem. A outra referência está no profeta preferido deles, né? Isaías. Isaías 47, 13. Ele está falando da Babilônia. Eles gostavam de falar da Babilônia, né? E olha que a Babilônia os abrigou, hein? Durante muito tempo. E durante a guerra da Pérsia contra a Babilônia, eles estavam quietos. Eles não tomaram partido nem de um nem de outro, estavam lá quietos, né? Tipo assim, o rei lá vai invadir o outro aqui, e eles acharam que alguma coisa ia sobrar para eles, mesmo sem participar da guerra. É muito triste tudo isso, pessoas reinventarem a história. Então, ele está falando aqui das lamentações sobre a Babilônia. Veja, ele está lamentando ou ele está cantando as lamentações da Babilônia, né? Então, persiste, pois, nos teus encantamentos e na multidão dos teus sortilégios com os quais te fatigaste desde a tua juventude. Não está falando como se a Babilônia surgiu sempre fazendo encantamentos e sortilégios. Mas veja, ela é uma civilização que cresceu, que tem um auge, que tem coisas fantásticas, extraordinárias. O próprio Código de Hammurabi que eles copiam é da Babilônia, uma série de coisas da Babilônia que se copia. E é claro, toda nação ela vai ter um auge, uma civilização, e ela tem uma queda. A nossa já está em franca queda, né? O que a gente poderia chamar de civilização ocidental. Óbvio que está. Nós estamos nos estertores de uma civilização. O que vai surgir, a gente não sabe ainda, tá? Porque é difícil você ver quando você está em queda o que vai surgir. Então, ele diz que ao fazer isso, estariam cansados, né? Cansado de quê? Porque não adianta, cansado porque os presságios ou os sortilégios não dão resultado, não explica. Talvez consigas tirar deles algum proveito, né? Então, ele sabe que tem sortilégio bom ou previsão boa, né? Estás cansada de tuas inúmeras consultas, e é interessante esse tipo de argumento, que em vez de eu falar dos babilônios ou de uma parte dos babilônios, eu faço uma generalização impessoal ainda por cima. Não são nem os babilônios todos, e sim a Babilônia. Como se eu falasse o Brasil, isso é falácia. Não só uma generalização, mas é uma generalização impessoal. Então, eu não posso defender porque ela é impessoal. Não tem persona na minha referência para praticar aquilo. Não vai dar em nada, só isso. Então, essas inúmeras consultas, que não diz, né, aqui, apresentem-se, pois, e te salvem aqueles que praticam a astrologia, que observam as estrelas. Então, veja, tudo está dando errado, mas algumas consultas, aqueles que praticam a astrologia, que observam as estrelas, que te dão a conhecer de mês em mês o que há de sobrevir-te. Mas ela já está em decadência, apesar de haver essa observação e dar a ela, né, ela está indo lá saber como agir, há um poder maior que, no caso, está consumindo. Eu diria que não é um poder maior externo, né, de cima para baixo, mas interno de uma estrutura, porque o problema da Babilônia foi uma traição interna, foi uma divisão, como sempre, né, esquerda e direita e tal, os opositores, que se juntaram com o outro lado, traíras, e aí o Império de Ciro conseguiu dominar, tá? Então, esse texto aqui
colocaria não em xeque, proibindo, ou que a astrologia erra, mas que não dá conta, vamos dizer, de tudo quando é extra pessoa, extra até uma situação, um momento. Então, assim, existe uma comunidade internacional, né, hoje, que determinou com um conjunto, se isso, de países, que em 2030 teremos uma agenda a cumprir, eles se colocam acima pela questão da grana, e falam assim, todo mundo da Terra, da Lua não, do Sol não, da Terra, vai cumprir esses tópicos aqui. Eu não sei se um país ou outro, ou um continente inteiro não cumprir, o que vai acontecer? Eles vão impor, vai ter ditadura, vai ter penalidade, vai ter multa? Quem concordou com isso? Né? Ninguém pode legislar sobre diversas nações, mas as nações acordaram em tentar colocar em prática tópicos. Eles estão correndo com os mais ideológicos, né, que mexem com o ser humano, com as estruturas mais humanas nossa, que é a família, o gênero, a educação, o nosso humanismo. Essas estão correndo, mas as medidas que seriam importantes, ecológicas, sociais, né, financeiras, aí não. Aí demora, sabe como é, o banco não permite, tem os hiper ricos, tem os hiper ricos, os super ricos, os médio ricos, os só ricos, enfim. Então, Deuteronômio não, Isaías teria essa questão, e eu teria em Jeremias, vamos lá, em Jeremias 47, onde estamos em 47? Não, em 10. 47 foi Isaías. Jeremias 10. Ídolos. Ele está falando de ídolos, tá? Então, escutai a palavra que vos fala Javé, ó casa de Israel. Quando eles falam Israel aqui, por tudo que eu já estudei, já escutei de professor, de hebraico, tudo, aqui era no sentido pejorativo. Hoje, Israel é uma nação, né, que tem outra conotação. Então, quando eu estou falando aqui, eu estou falando que está aqui, que eles mesmos escreviam. Assim disse Javé: não aprendais os caminhos das nações, não vos espanteis com os sinais do céu. Os sinais seriam eclipse solar, eclipse lunar, né? Que eu saiba, sinais, né? Um cometa, né? Meteoro caindo, né? Que é a estrela cadente, que a gente chama, enfim. Ainda que as nações se espantem com eles. Então, assim, as pessoas no entorno deles se preocupavam com o eclipse lunar ou eclipse solar, e, pasme, né, hoje a gente está ficando tão materialista, tão ciência, que a gente, todo mundo se apavora com o eclipse, quer ver eclipse, que o eclipse vai trazer isso, uma mídia que traz jornalista falando que o eclipse lunar total vai trazer isso para você, para não sei quem. Eu estou vivendo num mundo estranho, muito estranho. Então, aqui no versículo mais embaixo, que é 10, 12, mas Javé é o Deus verdadeiro, é o Deus vivo, o Rei eterno. Ei, diante de sua ira, a terra treme, e as nações não podem suportar o seu furor. Nações que eles falam aqui são aquelas tribos ali, tá? Não são todos, não. Aí aqui, assim vós lhe falareis. Então, para você aprender uma fala de Javé para falar para o outro. Os deuses não criaram o céu e a terra. Os deuses que não criaram o céu e a terra, os deuses, mais uma vez esse plural aqui, desaparecerão da terra e debaixo dos céus.
Ele fez a terra pela sua potência, por sua sabedoria, estabeleceu o mundo e por sua inteligência estendeu aos céus. E nada de astrologia a não ser isto. Então, ele determina, porque foi ele que criou céu e terra. Muito bem. Aí, como isso aqui, como eu já falei, é muito judaico, não tem nada a ver com cristão, embora um bando de cristãos em denominação acha que tem, porque alguém falou que tinha, porque estava lá no Império Romano e disse tem. Eu não sou obrigada ao seguir. Vamos dizer que eu seguisse exatamente a palavra só do Cristo, para me dizer cristã, não sou obrigada a seguir aqui, nem os apóstolos, porque eu seria até como uma apóstola. Então, como tem controvérsia em apóstolos, as controvérsias estão em mim, se fosse o caso. Mas nem é isso. Aí, em Mateus 2, no 12. Ele está falando da visita dos reis magos. Então, reis magos, uns dizem que são reis magos, reis adivinhos, aí vem aquelas controvérsiazinhas, não foi exatamente isso, mago não é de magia, enfim, mas a Pérsia tinha, né? E eles vieram por causa de uma profecia. Então, veja, tinha uma profecia que dava certo, né? E falaram de uma tal estrela que estaria, né, para receber um recém-nascido, né? E ele seria uma espécie de rei para libertar toda uma região. Nada fica muito claro, né? Só que aqui nós temos o Herodes meio invocado com a situação, porque rei é ele, e Herodes é um judeu, né? O filho dele, um filho tem a Samaria, outro filho tem a Judéia, e ele é daquela região ali da Galileia, né? Foi ele que mandou construir o templo, o primeiro Herodes, que tinha 3 filhos e cada um ficou com um pedaço. Mas eles eram judeus mesmos. Eles iam no templo, alimentavam lá a sinagoga. Veja, dizer que Herodes não era judeu, que era romano, é burrice, tá? Porque ele cumpria tudo. Podia não ser um rei simpático, vamos dizer assim. Mas muita coisa havia, né, partidos, vamos ver, herodianos, tanto do Herodes Aquileu, como do Antipas, como até de Filipe, que era filho de Herodes. Então havia partidos, os filipenses, vem daí. E o que ele diz aqui? Que Herodes sabe, então, da profecia pelos reis magos, mas ele não fala mal, né? Ele até acata e fala, bom, rei, né? Ele se incomoda com a notícia. Ouvindo isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. E convocando todos os chefes dos sacerdotes e os escribas do povo, procurou saber deles onde havia de nascer o Cristo. E segundo os cálculos, era em Belém da Judéia, pois é isso que está escrito pelo profeta. Porque Judéia, porque terra de Judá. Porque vocês sabem que tem toda uma questão das brigas, das tribos, tem 12 tribos, daqui a pouco tem uma 13ª tribo, que é o do filho da concubina, que não é considerado, e por aí vai. Por isso que esse negócio de 12 ou de 13 ou mais, tudo tem a ver com essa constituição deles aqui. Então, e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum, és o menor entre os clãs de Judá. Veja, eles mesmos tinham essas classificações de quem é maior, quem é menor, quem manda, quem não manda. Então, já viu que Judá, a Judéia, não estou nem aí, né? E será que é de lá que vai nascer? Porque aqui ele coloca, pois de ti sairá um chefe que apacentará Israel, né? Então vai trazer a paz, trazer o bem-estar, estava todo mundo em conflito ali, mas ele estava em conflito entre eles também, estava dividido ali, Judéia, Galileia, Samaria, né? Então essas divisões criavam as rixas que a gente vê até hoje lá entre eles mesmos, né? No próprio Islã,
né, que você já tinha aquele grupo talibã tão, né, tão rude, né, tão pé da letra, tão terrorista, de lá já saiu um pior agora que a gente está vendo, né, que não concordou nem com aquele radicalismo. Aí você fala, meu, isso aí deve ser o cão chupando manga, né? Pior ainda. Então o ser humano vai aumentando, vai piorando, né? E aí ele mandou chamar secretamente os magos e procurou se certificar que era isso tempo mesmo e qual era o tempo. E ele falou que a estrela, né, já estava, eles estavam passando por ali, já estava há um tempo. Que estrela é essa? É uma conjunção, gente. É uma conjunção. Se vocês olharem para o céu, porque o pessoal hoje não olha para o céu, né? Olha as fotos do James Webb, olha as fotos do Hubble, olha as fotos da NASA, a janela está ali, o cara não abre. Tá, na cidade grande eu não digo nada porque não vai ver nada. Mas pega o seu carrinho, vai lá para o interior, vai lá para o Alto da Montanha, vai no Rio, no Alto da Boa Vista, ou vai mais lá para dentro, e você vai ver, né, as estrelas, e você pode ver não pelo aplicativo, mas quando há uma conjunção, a estrela, que não é uma estrela só, é que a distância parece uma, né? Existe uma distância entre elas, então fica aquele brilho mais intenso, que é quando vocês olham para quem olha, né, para a constelação de Órion, né? E o cinturão, chamado cinturão do caçador, que tem a tal das três Marias, isso é referência para navegação, gente. E as pessoas estão pegando como coisa de extraterrestre e origem nossa. Então, assim, eu fiz a iniciação astrofísica com construção de telescópio e era aluna de Ronaldo Rogério Mourão. E a gente fazia observação, salvo quando o céu não estava limpo, mas durante o curso, às quartas-feiras, depois de 10 horas da noite, a gente podia ficar junto com o professor para fazer observação, num telescópio lá no Museu de Astronomia, em São Cristóvão. Quem quiser comprovar tudo que eu falo, é só ir lá e ver. E aí, foi na década de 80. Ele abria lá a cúpula, não era filminho, e colocava aquele troço imenso, ele tinha que ligar, tinha que programar, papapá, né, para ficar, né, certinho. E aí ele colocou naquelas estrelazinhas, falou assim, quer ver aquela estrela? Ela não é uma estrela só. Começa por aí. Aí quando a gente olhava no telescópio, a gente, nossa, ela é uma estrela dupla, são duas estrelas, sim. Só que ele falou, você pensa que uma está perto da outra? Não, está a tantos anos-luz. Aí pegava a outra estrela e era uma estrela tripla. Só que não é tripla no sentido que tem três estrelinhas aqui. Uma está aqui, outra está 200 anos-luz, a outra 400 anos-luz. Mas só que a nossa visão cria um plano, o que nos dá uma ideia de atmosfera, né, de terceira dimensão, é isso, a atmosfera, o ar. O ar, né, entre as coisas, nos dá uma ideia de dimensão, de profundidade. Mas quando a gente olha muito distante, a gente não tem noção disso. Nosso olho tem uma limitação. Se fosse assim, a gente olhar para o céu, não precisa de telescópio, né? Então, quando eu estou na estrada, eu penso, às vezes, que uma placa já está perto daquele posto, quando eu vou chegando perto, estou vendo a distância, estou vendo a distância, estou vendo a distância. Então, no mapa é uma coisa, na minha visão plana, né, planificada, a distância é outra, né? Inclusive, eu vejo tudo, já falei, tudo bolinha, redondinho, ovalzinho, quando na verdade não é, a forma vai se definindo à medida que eu vou me aproximando, ou ela vai se aproximando, para eu ver se é cachorro, se é ônibus, se é gente, se é homem, se é mulher, tá? Então, isso que eu estou falando, gente, é observação, é ciência, é fato, é factual. Você vai lá e comprova, tá? Não vou nem mais falar que é científico, que vocês vão me encher o saco, tá? Mas porque tem a ciência tal, porque não sei quem que vocês acham que é cientista já falou. Então, vamos ver que é factual. Vai lá e experimenta. Então, quando você olhar no céu, aquelas estrelas, não pensa que elas estão coladas ali num plano, que você vai ser
adepto do terraplanismo ou do astroplanismo, do céuplanismo, que é uma idiotice, tá? Então, né, a gente fura esse espaço, né? O foguete está aí para provar isso, mesmo que o homem não tivesse botado o pé na Lua, em volta da Lua já foi. Então já furou isso daí, já não é céu fixo e etc, né? Então é muita ignorância, gente. Contestação, tudo bem, visões de mundo diferente, tudo bem, mas ignorância, burrice, né? Achismo, não, né? Aí vocês estão levando em consideração que não tem que levar. Então, eles não falaram mal, pelo contrário, eles atestaram, inclusive, a vinda do Cristo. Então, o cristão poderia até dizer, não, a astrologia previu a vinda do Cristo, foi uma coisa boa, então eu posso adotar, mas não é isso que os evangélicos dizem. Mas evangélico e cristão, eu tenho cá minhas dúvidas, né? É evangélico só para não dizer que é um judeu, porque não é, né? Mas está voltando para lá. E aí tem a carta, que eu não gosto dessas cartas aqui, vocês sabem por quê, né? Porque carta é um cara fazendo uma interpretação, mandando uma cartinha lá para uma comunidade pequena, né? Um grupeto lá, que não é nenhuma igreja, é uma assembleiazinha que se reúne tentando estudar alguma coisa, e que saíam da linha, sempre saíram, por isso que está lá em cima. Nem todas foram escritas por Paulo. Aqui nessa Bíblia tem uma introdução, que é a Bíblia de Jerusalém, não é esgoto, não é, definitivo, mas já trouxe muita coisa, mas com muita moderação, mas aqui você vai ver, essa carta não está assim, não está assim, não tem o estilo do Paulo, né? Alguém falando em nome de Paulo, né? Que eu critico o Espiritismo por não trazer esta verdade, pelo contrário, amarem, adorarem de paixão Paulo como santo da igreja, ou seja, o Espiritismo endossou a igreja, lambeu lá o saco da igreja, a igreja lambe, consequentemente, do Espiritismo, e ninguém briga, fica todo mundo em paz, embora seria completamente contrário, se eu fosse seguir isso aqui. Por isso que os evangélicos dizem que a igreja é a prostituta da Babilônia, que o espiritismo é não sei o quê, em função disso, tá? E aqui em Colossenses, Paulo fala em 2:8 de que tomai cuidado para que nem, ninguém vos escravize. Eu podia tomar esse princípio aqui de Paulo ao pé da letra, né? Vamos? Bora fazer isso? Pessoal que gosta de Paulo, não quero que ninguém me escravize. E quem está me escravizando? O sistema, impondo. Você é banido, já foi excomungado, já foi condenado, já foi herege, pagão, queimado, torturado. Que ninguém vos escravize. Em enganosas especulações de filosofia, segundo a tradição dos homens. E não é isso que a gente engole? Enganosas filosofias, aqui são ideologias, segundo a tradição dos homens, segundo os elementos do mundo e não da luz do Cristo. Está aqui. Mas nem isso segue. E aí, pelo contrário, eles vão dizer, quer dizer, todo mundo conta a astrologia, principalmente evangélicos, católicos também, principalmente os agora desse movimento mais à direita da igreja, que é chamado Opus Dei, que existe sim, né? O pessoal da teologia da libertação não está aí, mas também não gosta muito, porque a astrologia também vai bagunçar um pouco com as ideologias deles, né? Ninguém gosta disso, né? Ninguém gosta de liberdade, ninguém gosta de ser questionado. E aí, ao mesmo tempo, eles vão dizer que toda referência extraterrestre está na Bíblia, que também é outra loucura. Nem estão falando mal de astrologia, né? Pelo contrário, a gente já viu aqui. E as carruagens de fogo, que dizem cavalos de fogo e tal, gente, aí eu vou dizer, é literário, é metafórico. E o que está acontecendo hoje no mundo, muito mais,
do que em outras épocas, eu diria, é que quando você tem uma liberdade, uma cultura realmente que estuda, que amplia o saber e o conhecimento, e eu tenho liberdade de expressão, a minha literatura, a minha arte, que não tem que responder a nenhuma política, portanto, a nenhuma ideologia, ela se enriquece. E o que é literatura? Onde está a literariedade? Eu tenho fato ou eu tenho verossimilhança? A verossimilhança é que eu não posso contar uma história que começa no século XX e misturo, se não for um flashback, eu misturo com o século XIX ou com o futuro, está tudo junto e misturado. Não, eu deixo bem claro, tantos anos antes, tantos séculos antes, depois, você pega lá Viagem no Tempo, Outlander é uma literatura, ela pega o pretexto, né, que dizem que a gente pode viajar no tempo, né, porque esse viajar no tempo, eu estou colocando tempo igual espaço, que eu não viajo em algo que não é espacial, espaço aqui que eu estou falando não é céu, não é sideral, nem cosmo, estou falando espaço, algo que me distancia, eu tenho distância, é a terceira dimensão. Para viajar no tempo, eu não estaria nesta dimensão, eu teria que viajar fora dessa dimensão e quando ou como eu consigo ficar fora dessa dimensão. E eu teria que pressupor que o tempo para alguma coisa, que ele fica parado. Ou como se eu voltasse o relógio e vou ver aquilo de novo. É o déjà vu. A gente não tem estudo científico que dê conta disso não, tá, gente? E mesmo espiritualmente falando, ou dimensionalmente, transdimensionalmente, precisamos de mais fatos, mais inferências de como isso ocorre do que ficar especulando e já fazer filme colocando. Mas ela fez uma literatura, Outlander. Então, Outlander tem a sua verossimilhança, ela fez questão de encaixar em cada época, século XVIII, século XX, né? Ela brinca com essas duas épocas, né? Então, ela tem passa pela Segunda Guerra, inclusive, ela tem uma verossimilhança de fatos. A mulher estudava, não estudava, a mulher podia fazer faculdade, que tipo de faculdade? E sim, porque eu já falei, até eu ia trazer um vídeo só sobre essas mulheres que estudaram, e estudaram coisas que o pessoal diz que é de homem, e nos Estados Unidos, e sendo mulheres negras, que se formaram em 1930 e pouco, 1920 e pouco, em matemática ou em engenharia, então, porque era possível, ainda que mas tinha uma faculdade negro, mas e daí? Mas tinha, entende? Então, as ideologias que vieram depois de 70, 80, principalmente depois de 70, 80, estão bagunçando muito a cabeça das pessoas, né? Porque sabe que as pessoas, primeiro, não têm memória, segundo, não gostam de estudar história, terceiro, não gostam de estudar a própria língua nem ler literatura. Isso é o senso comum. Eu fui ser professora sabendo que eu ia dar nó em pingo d'água, né? Martelar, né? Em ferro frio, porque não gosta. E não é só aqui, nos Estados Unidos também. A gente está copiando sempre o americano. Ah, para que que eu preciso estudar a minha língua se eu já falo? Fala? Pensei que grunhia. Que resmungava. E para falar direito, eu tenho que pensar bem. E para escrever, eu tenho que pensar bem, falar bem, vou escrever. Então, hoje a gente não escreve, não fala, porque não pensa, porque não estuda. Não estuda a própria língua. E aí é o que eu torno a dizer, tanto para analisar a astrologia, os mapas,
quanto para fazer terapias alternativas, seja ela regressivas, PMT, que eu faço reprogramações, ou mesmo terapia floral, eu preciso de linguagem. Eu preciso estudar a linguagem. Se eu tenho 3 palavras para coisa triste, 5 para coisas mais nervosas, ansiosas e tal, eu estou numa limitação absurda e monstra. Que já vem o paciente, o cliente com a limitação, e você é limitado, ou às vezes mais limitado, aí você piora até a situação, né. Então, vamos fazer mapa natal transdimensional para ajudar o seu processo de questionamento de si, de não deixar os outros dominarem você. Está ali na Bíblia, se você quiser. E se você não quiser a Bíblia, o que você faz? Fica que nem a folha no tempo, sendo carregado para lá e para cá, no vento das ideologias, você vai sofrer. Então, resgatar, né, o teu próprio discurso, quem você é através da astrologia, para você ter uma autonomia. É autoconhecimento fundamental para você conhecer seus pensamentos, suas tendências, seus vícios que você tem tendência, não fica pegando do outro, né. E nesse autoconhecimento, você, não o outro, e não é coibir para aparecer para o outro, é você eliminar, transmutar isto, entendendo quem você é e o que você veio fazer aqui, que seu propósito não tem que ser o mito do herói, nem o mito do empreendedor, né, nem todo mundo quer ser vendedor, que empreendedor é vendedor. E o herói, uhum, a gente já sabe quem são os heróis, né. Então a gente tem que ver que quando eu falo de propósito de vida, o seu propósito de vida é trabalhar, estudar, superar, conhecer, e a pessoa diz: "Não gostei", não gostei o porquê? Queria algo épico? E se for lírico? E se for dramático? Hã? Nós temos vários gêneros de literatura, vários gêneros de vida. Pode ser uma vida para resgatar todo o passado, então tem toda hora lembrando e limpando, mas sem sofrência. Essa terra já foi um vale de lágrimas, um local de provação, né. Agora está sendo um laboratório dos capeta lá do extraterrestre, porque são capetas para fazer a gente em laboratório, e a gente não tem inteligência, não tem ética, e todos os outros com inteligência e ética. Mas tanta ética que vai lá e abduz uma pessoa, porque se os contatos 90% são abduções, 90% dos que nos contataram não têm ética. Ah, eles têm poder sobre nós. Não, porque nenhum ser tem poder sobre nós, só você ou aquele que você confere ao outro. Você confere esse poder. Então ninguém tem que chegar aqui e me mexer. Se o próprio médico pergunta se você quer fazer cirurgia, se não quer, se quer fazer o tratamento, se não quer, assina aqui, porque você tem essa liberdade de escolha, ainda que você não seja esse corpo está sobre a sua direção, sobre a sua regência, sobre o seu cuidado. E não do outro. "Ah, vou fazer um ajuste". Caramba, que isso? Quem é que disse? Por quê? "Não, eu ajusto". Me diz, então me diz como. "Não, vou lá, roubo você e faço ajuste". Não. Implanto, tiro chip, isso e aquilo, coloco. Que palhaçada é essa? E a gente aceitando isso como ético? Em que lugar nós não estamos nos colocando? Então, a astrologia vai fazer você resgatar a astrologia transdimensional, a que eu faço sim, não é senta e chora. E não é todo ariano igual, não é todo virginiano igual, não é todo pisciano igual, nem em ascendente, nem em solar. Teu sol pode estar escondido, teu sol pode estar preso. "Ah, então isso é karma?". Não, é para você transmutar, é para você transformar, é para você aí está o seu heroísmo, ultrapassar essa limitação. Mas você quer um heroísmo para aparecer para os outros, né. Então,
A astrologia vai trazer o bem-estar a você. Consciência, a primeira coisa. Autoconsciência. E vai se governar. E não ser governado. Então, essa terra não será para você nem prisão, nem laboratório de ET, nem vale de lágrimas de não sei quem. Não vai ser. Agora, quem está fazendo o que está fazendo na Terra, não o planeta, tá? Na civilização que a gente está vivendo, são os homens. E os homens que vocês conferem poder. É isso aí. Então, em religião, espiritualidade e astrologia, está comprovado e aprovado, seja pela Bíblia, seja pelo ateísmo, pelo que for. Porque o cara pode dizer, mas eu sou ateu, mas eu não estou falando para você acreditar em Deus. A astrologia não fala de Deus, fala de você. Ah, mas eu sou materialista. Mesmo assim, você tem uma personalidade. Hum? Então, para materialistas, para ateus, para cristãos, para atoas, a astrologia, o mapa natal transdimensional serve, é autoconhecimento para autocontrole, autodeterminação, cura, satisfação. Procurem, vale a pena, e eu garanto, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.